Gente da nossa cidade, companheiro, amigo, irmão, saúde para você e saúde, logicamente, para você também. Gente, está no ar o programa Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida, através da CWB TV, o canal da informação para o exercício da cidadania. Quero anunciar as atrações do programa de hoje. Hoje tem o comentário de Afonso Macedo. Vamos conhecer o Esquadrão Azzurra, Cidadania Italiana. A doutora Patrícia, no Espaço Viver em Equilíbrio, também está com a gente. A presença dos vereadores Ezequias Barros e Osias Moraes. Tem ainda a governadora Cida Borghetti. No programa, vamos ver também no Espaço Saúde e Bem-Estar, a doutora Sani vai falar sobre pneumonia. E, logicamente, a sua presença, que é o nosso maior objetivo. Queremos que você possa ter, a partir de agora, uma boa recepção dos nossos trabalhos. Por isso, estou convocando a sua atenção mais uma vez. Todos podem vir. Vem para cá, porque nós estamos chegando. Vem cá, vem dançar, que eu vou te contar. Esta cidade linda, linda, mil versos mandar. É Curitiba, é minha vida, meu mundo enfim. Na Rua das Flores, no Largo da Ordem, ou em qualquer outro lugar. Vamos passear, vem juntos cantar, É Curitiba linda, linda, eu vou te mostrar. O verde dos parques é um sonho à parte, as noites não são nunca iguais. O inverno é dolente, o verão tão ardente, Curitiba é querida demais. Curitiba é querida demais. Curitiba é querida demais. Curitiba é querida demais. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. As exportações de fumo ultrapassaram as expectativas iniciais do produtor brasileiro. Foram 686 mil toneladas até o final do ano, gerando um faturamento de quase 3 bilhões de dólares. O Brasil é líder mundial em exportações de tabaco desde 1993, com aproximadamente 85% da produção voltada a mercados estrangeiros. Se você é produtor de fumo no Brasil, saiba que o principal mercado é a União Europeia. A produção nacional possui penetração em todos os continentes e emprega mais de 30 mil pessoas nas indústrias de beneficiamento. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Gente, o nosso programa é um programa de prestação de serviço de utilidade pública e de boas notícias. Anote aí, a governadora Cida Borghetti anunciou a diminuição e o cancelamento da base de cálculo do ICMS, que incide, logicamente, sobre o óleo diesel. Isso vai acontecer a partir do próximo dia 1º de junho. A base para calcular o imposto será de 2,95 e o valor passa a valer por 90 dias. A redução chega a 0,25 centavos sobre o valor atual e deve representar queda de aproximadamente 0,04 centavos sobre o preço do combustível direto na bomba. Quer dizer, é pouca coisa, mas é a participação de todos para buscar uma solução na melhoria das condições de trabalho do caminhoneiro e também de você, logicamente. Agora, no Amo Curitiba, a presença de Afonso Macedo. O economista Afonso Macedo está no programa e a gente ouve o seu comentário. Alô, eu sou Afonso Macedo
e estamos novamente em contato com todos os telespectadores, ouvintes e que estão presentes. Eu quero dizer que há poucos dias no Palácio Iguaçu, eu assisti à saída do governador Beto Richa do governo do estado do Paraná. Após um período de trabalho enorme, durante quase 4 anos, ele desempenhou o mandato de governador, assim, cumprindo uma missão extremamente difícil, mas com perfeição e com zelo total, com honestidade, com competência, inteligência, assim que levou o estado do Paraná ao cenário nacional, como um grande destaque administrativo a ser copiado, inclusive, por qualquer estado do Brasil, até do exterior, do país, do mundo inteiro. Ele fez um mandato muito bonito. Há poucos dias o Beto Richa então deixou o governo do estado do Paraná e entregando nas mãos da Cida Borghetti. E ela então, de lá para cá, está desempenhando esse mandato, o cargo mais elevado que existe no estado do Paraná. E ela está desempenhando, sim, dia a dia, nós estamos presenciando um trabalho, uma gestão, sabe, cheia de boa vontade, cheia de inteligência, igualmente o governo anterior. Ela está dando a continuidade necessária para o Paraná. Muito obrigado a todos, até a próxima apresentação. Já estou com saudade de todos. Tchau. A nossa revista eletrônica tem por objetivo a apresentação de boas notícias, a apresentação de conteúdos e matérias que possam melhorar a qualidade de vida. Nós buscamos dentro do programa a promoção, a valorização, logicamente, da cidade de Curitiba e também do estado do Paraná. Estado atua com políticas que melhoram a vida nas cidades. A afirmação é da governadora Cida Borghetti ao receber em São Jorge do Ivaí, no noroeste do estado do Paraná, prefeitos de diversas regiões do Paraná, para autorizar, logicamente, recursos para investimentos em infraestrutura urbana, coleta de lixo seletiva e reforma e melhoria também em hospitais municipais. E também autoriza a compra de veículos e equipamentos, tudo isso nas ações do meio ambiente, do programa de microbacias da área da agricultura. Agora, dentro da nossa programação, uma matéria especial. Nós vamos conhecer a Esquadra Azurra. A Esquadra Azurra é uma instituição que tem por finalidade criar a facilidade e, logicamente, também a possibilidade da cidadania italiana. E tem gente importante para apresentar a matéria a partir de agora. Como nós sabemos, a cidadania italiana ela é uma herança deixada pelos nossos antepassados e que pode proporcionar muitas vantagens. Dentre elas, nós podemos destacar o fato de poder viver em qualquer país da União Europeia sem a necessidade de um visto. Então você pode viver ali legalmente, sem nenhum tipo de problema. Outra vantagem também é uma formação, uma graduação das melhores universidades da Europa com um custo muito abaixo do que um brasileiro, por exemplo, teria que pagar para poder ter o mesmo benefício. A cidadania italiana ela é baseada na Lei número 91, de 15 de fevereiro de 1992, que é a Iuris Sanguinis. Basicamente é direito de sangue, ou seja, se você tem sangue italiano, você tem direito à cidadania italiana. As pessoas que têm direito são todas aquelas descendentes de italianos, salvos algumas exceções. No caso, quando tem uma mulher na linhagem e o filho dessa mulher nasceu antes de 1948, acaba tendo que ser um processo deve ocorrer de uma forma diferente. Ele deve ser feito judicialmente no Tribunal de Roma. Outras exceções para trentinos, também para filhos não naturais. Essas questões devem ser observadas antes de qualquer coisa para verificar se a pessoa realmente tem direito ou não. Inicialmente, depois de descobrir que você tem direito, deve ser feita toda a busca dos documentos necessários, certidões de nascimento, casamento e óbito de todos, desde o requerente até o antenato italiano.
Feito isso, nós verificamos todas as questões dos erros nas certidões e, finalmente, são traduzidos e apostilados. No final, a pessoa deve decidir se ela vai fazer esse processo na Itália, que leva de 2 a 4 meses, ou no Brasil, que hoje em dia leva até 10 anos. Esse ramo é um ramo que trabalham pessoas que viveram experiências pessoais nesta área e somente é necessário conhecer toda a legislação envolvida. Um profissional que tenha credibilidade, referências, é muito importante para que você não caia em nenhum tipo de golpe ou qualquer coisa do tipo. O tempo vai variar de acordo com o tipo de processo. Se você tem já toda a documentação preparada, isso leva menos tempo e também se for realizado na Itália. Já se o processo for resolvido no Brasil, isso pode levar até 10 anos. O custo vai variar muito de acordo com o processo também. Algumas documentações são mais difíceis de encontrar, por isso acaba envolvendo mais gastos, devemos pagar pesquisadores, genealogistas. Mas é um grande investimento, na verdade, que as pessoas fazem para o futuro dos seus filhos e até uma formação fora do Brasil. Hoje a localização não é um ponto que nós devemos levar em consideração. Nossos clientes estão espalhados por todo o mundo, já que a internet e a globalização nos dá essa possibilidade. Nós atendemos o cliente como se ele estivesse no nosso escritório, com a diferença que a gente não consegue oferecer um café para ele. A Esquadra Azzurra iniciou-se com a experiência minha, na minha cidadania italiana, e eu tive muitos problemas pela escolha errada de um profissional, tive gastos desnecessários, e a partir disso eu comecei a querer entender mais sobre esse universo. Hoje nós temos desde da busca das certidões até a finalização do processo na Itália. São muitos profissionais envolvidos para proporcionar ao cliente uma assessoria da forma mais completa possível. O principal ponto que os clientes sempre comentam conosco é o atendimento diferenciado. Apesar de ser um atendimento que muitas vezes a pessoa está em outro país, é um atendimento personalizado, nós damos a maior atenção para o cliente, procuramos sanar todos os tipos de dúvidas que possam existir sobre o processo, porque ele é um processo simples, mas para quem não entende, ele acaba se tornando burocrático. Então nós deixamos o cliente a par de tudo que está acontecendo, esse é o grande diferencial. Nós temos profissionais no Brasil e na Itália, envolvidos na parte de busca, advogados para a parte de retificações de registros civis, a montagem do processo em si, apostilamento, traduções e também os profissionais que estão na Itália para receber o cliente e a deflagração do processo na Itália. Entre no nosso site www.esquadraazzurra.com.br, no telefone 41 30 42 54 11 e nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Nós destacamos a importância de o cliente sempre escolher um bom profissional para a área. Muitas vezes o barato sai caro, então é importante que, se você não tem tempo e não tem a dedicação necessária para fazer esse processo sozinho, procure um profissional de confiança, que com certeza você vai resolver tudo da melhor forma possível. Seguimos com nossa prestação de serviço, com nossas informações e as boas notícias, logicamente. Estudante dos cursos técnicos em meio ambiente e energias renováveis do Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire, na cidade de Pinhais, na Grande Curitiba, iniciaram a recuperação do manancial do rio Timbu. Esse rio está localizado no município de Campina Grande, também integrante da região metropolitana de nossa capital. Gente, a recuperação dos mananciais, dos rios, ela é importante porque tem por objetivo proporcionar a coleta de água com qualidade. Rios não poluídos, logicamente, a qualidade da água que você bebe vai ser bem melhor, requer menos tratamento. O vereador Ezequias Barros, ele está no programa de hoje para falar sobre o momento vivido no Brasil, sobre o problema da falta de combustíveis e sobre, logicamente, o problema dessa paralisação dos caminhoneiros. Você acompanha a matéria agora. É um momento ímpar, um momento difícil, um momento onde uma classe de trabalhadores resolveu parar e realmente parou o Brasil. E é um momento de reflexão para todo brasileiro. Eu entendo que todos nós vivemos hoje um grande problema e que nós precisamos, eu
como igreja, tenho falado, precisa morar para que o caos não se estabeleça no nosso país. Há um pano de fundo em tudo isso de um caos total, de um caos geral. E que nós precisamos entender que, se não houver vontade política, vontade do povo, vontade das pessoas para que isso se resolva o mais rápido possível, pode ter certeza que a gente terá ainda coisas ainda mais graves acontecendo no nosso país. Nós precisamos entender este momento que vivemos no país. É um momento difícil e um momento em que o diálogo precisa prevalecer, até porque vivemos numa democracia. As reivindicações dos caminhoneiros e desse setor não é de hoje, e é importante que o governo ele venha atender esses caminhoneiros para que possamos chegar a um denominador e a população não sofra com essa falta de tudo que pode acontecer se continuar o movimento. Acredito que o movimento que o governo fez com o seu secretariado para atender as reivindicações dos caminhoneiros, podemos chegar então a uma ajuda que é paliativa. Nós precisamos pensar a longo prazo, precisamos pensar não no imediatismo. E isso vem acontecendo. Políticas imediatas trazem com certeza uma consequência em curto prazo. Então nós precisamos sentar à mesa com esses caminhoneiros, e não é só o setor de caminhoneiros, daqui para frente precisamos sentar com vários setores da nossa sociedade para então chegar a um denominador comum. Este é o canal da informação para o exercício da cidadania. Este é o nosso Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Gente, a Biblioteca Pública do Estado do Paraná promove uma roda de leitura assistida por cães. Esta atividade quer buscar e estimular os processos de aprendizagem das crianças e também criar mecanismos de um caráter terapêutico. Uma intervenção com os animais é de grande importância. E assim, logicamente, você pode conviver mais e ter um ambiente mais agradável. Para viver mais e melhor, você precisa estar em equilíbrio com a natureza. O espaço agora é dedicado para você. A doutora Patrícia está chegando com boas informações. Olá, eu sou Patrícia Rossafa Branco e vamos falar no programa Viver em Equilíbrio sobre ergonomia. Falávamos no último programa sobre a norma regulamentadora 17. No Brasil, a ergonomia ela é reconhecida por lei e deve ser cumprida. Não existe o arbítrio da empresa em descumprir essa legislação. Você precisa ter uma atenção muito grande em relação às regras ergonômicas e elas estão bem descritas dentro da norma regulamentadora 17. A NR 17, ela trata de assuntos muito específicos sobre diferentes organizações de trabalho. Podemos ver na NR 17 situações para trabalho com carregamento de peso. Podemos observar na NR 17 situações de trabalho ligadas ao teleatendimento, a operação de check-out dos supermercados, que estão nos seus anexos 1 e 2. Também observamos na NR 17 as condições do posto de trabalho, modelo de cadeira a ser adquirido pelas empresas. Observamos também as questões organizacionais, que são pertinentes à determinação de metas, exigência de tempo, conteúdo de tempo de tarefa, norma de produção e a forma como o trabalhador executa o seu trabalho. Um item muito abordado pela norma regulamentadora é a postura de trabalho. A norma diz em seu item 17.3 que sempre que o trabalho puder ser feito na postura sentada, ele deve ser preferido nesta posição. Ou seja, a empresa deve optar pela postura sentada. Porém, a norma ela é transcrita de uma forma muito mais científica, abrangente e interpretada no seu manual de aplicação. Manual de aplicação da NR 17. Lá nós temos 3 condições em que o trabalho em pé é aprovado.
dentro da ergonomia. E quais são essas 3 condições para que o posto de trabalho possa ser feito em pé? Nós só podemos justificar o trabalho na postura em pé quando existe força executada para baixo. Quando eu executo a força para baixo, para auxiliar a força do braço, eu posso utilizar o tronco, inclinando para frente. Isso ajuda o trabalhador a minimizar o impacto de força apenas dos membros superiores. Ele distribui este exercício de força em todo o corpo. Se o trabalhador estivesse na posição sentada, não haveria essa distribuição. O esforço seria exclusivamente do ombro e do membro superior. Articulações que são muito delicadas, com tendões que são muito finos e, portanto, muito suscetíveis à lesão. Uma segunda condição em que a norma regulamentadora permite o trabalho em pé é para aqueles indivíduos que possuem deslocamentos frequentes, os rodantes, como a própria norma diz. Lógico, se eu tenho que caminhar durante o meu trabalho, se eu preciso levantar e sentar a todo momento, eu gasto muito mais energia. É preferível que eu já fique na postura em pé e faça estes deslocamentos com muito mais facilidade, sem prejuízo de tempo. A terceira condição é quando eu preciso de amplos movimentos dos membros superiores. Vamos imaginar uma costureira, no momento em que ela precisa costurar uma peça ampla e que ela precisa deste movimento do braço, de esticar para o lado. Se ela está na posição sentada, o ângulo de ombro é muito maior do que na postura em pé. Na postura em pé, o ângulo do seu ombro fica reduzido, portanto, o esforço dos músculos dessa região passa a ser menor. Então, a norma pede que o trabalho seja sentado na maior parte do tempo, porque a postura sentada economiza energia humana. Quando estamos sentados, nós utilizamos menos grupamentos musculares. Portanto, nós gastamos menos energia e nos cansamos menos. Quanto mais cansado um trabalhador chega ao final do seu dia, maior é a chance deste trabalhador adquirir lesões. Quanto mais descansado, mais efetivo é o seu trabalho. Mais economia de energia significa economia e prevenção de lesões. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa para falarmos um pouco mais sobre a norma regulamentadora 7. As boas notícias voltaram. Sabe por quê? Porque esse programa tem esse objetivo. Foi criado com ações positivas. Então, esse programa é assistido por gente que faz bem, não olha quem, e gente que é contra dos outros. Se você é pessimista, logicamente, esse programa não vai fazer bem nenhum para você. Mas se você é pessimista, logicamente, ele vai fazer um bem danado. Em Bituva, na região centro-sul do Paraná, 1.608 famílias serão beneficiadas com a titulação definitiva de seus imóveis. A Cida Borghetti esteve no município e assinou isso para o início dos trabalhos de regularização. A ação faz parte do programa Morar Legal no Paraná. Isso é desenvolvido pela Companhia de Habitação do Paraná e será executado com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O investimento é de R$